12 dias para atualizar sua vida. Como ser relevante em um mundo de constantes mudanças. Tiago Brunier. Em 12 dias para atualizar sua vida, você vai aprender como descobrir seu propósito de vida, o poder da comunicação eficaz, como administrar melhor o seu tempo, como adquirir a riqueza inteligente, como alcançar a excelência emocional. Neste livro, Tiago Brunier explora 12 chaves que vão atualizar a sua vida e também prover profundas reflexões sobre uma liderança que faça diferença e que esteja ao seu alcance. Quem é você? Você não é o que dizem a seu respeito. Você é aquilo que faz quando ninguém está olhando. A isso chamamos integridade. Depois que você partir deste mundo, as pessoas não se lembrarão de quem você achava que era, mas sim de quem você foi aos olhos delas. Às vezes somos alguém, mas as pessoas ao redor nos veem de modo completamente diferente do que somos. Não basta ser, temos de mostrar quem somos. O que as pessoas veem em nós é o nosso layout, ou seja, a missão, visão, valores e o propósito que temos. Ter visão é fundamental, pois sem ela não saberemos em que investir hoje para colher amanhã. A visão aponta o destino e, com isso, é claro, podemos agora pôr a nossa energia no cumprimento da missão. Missão é o próximo passo, aquilo que você faz, aquilo que você deve dizer diariamente para que o futuro chegue no prazo determinado. Quando o destino fica claro, precisamos agora percorrer o caminho até chegar lá. Propósito, ou ICP, Ideia Central Permanente, é uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias em sua vida. Ela é para sempre. Quando descobrimos a nossa ICP, jamais nos comparamos com os outros, pois sabemos exatamente qual é a nossa função. A vida deve ser de sacrifícios, não de sofrimentos. Sacrifique-se pelo seu propósito e nunca sofra por falta de conhecimento. Defina a sua visão, a sua missão e o seu propósito, ICP, e receba um novo layout. O poder de um mentor. Agora que você passou pela primeira atualização e descobriu quem você é, começa o desafio de encontrar um mentor para o guiar pelas estradas esburacadas da vida. Mentores lançam alicerces para construirmos em cima de uma base. Para termos uma vida atualizada, encontrar mentores é fundamental. A nossa atualização depende desse tutorial. Um mentor necessariamente tem conteúdo. É alguém capacitado em temas específicos, com humildade para ensinar, desprovido de ganância e portador de grande sabedoria. Um mentor conecta-se com propósitos e não somente com pessoas. Assim, ainda que alguém falhe nesse processo, o projeto continua, pois propósitos sempre são maiores do que pessoas. Propósitos são eternos, pessoas são temporais. Mentorear é aconselhar e instruir. Quando você está coberto por conselhos, previne-se a respeito do que está por vir e se prepara para o futuro. A sua margem de erro diminui em até 80%. Os conselhos têm a função de revelar o que pode dar certo e o que pode dar errado. Quando somos mentoreados, fazemos coisas que não sabíamos que éramos capazes de fazer. Descobrimos que há muito mais em nós do que pensávamos. Evitamos erros, bloqueamos conflitos, entendemos motivações, avaliamos riscos. Estar coberto por conselhos e instruções nos garantirá um futuro. Ele continuará imprevisível, mas certamente será menos doloroso e mais bem-sucedido. O Código da Sabedoria. Imagine-se com o vigor dos 20 anos e com a maturidade dos 60. A força casaria com a lucidez, a esperança com as probabilidades. Fé e inteligência andariam de mãos dadas. O desafio é como alcançar a maturidade se ela é um fruto da sabedoria. A sabedoria é a chave que abre o cofre daquilo que você precisa para cumprir o seu destino na Terra. É uma preciosa ferramenta de atualização. A sabedoria é uma rede ilimitada de informações, conhecimento, perguntas e respostas. E para acessá-la, são necessários códigos, senhas que permitem o acesso. Assim como a mentoria, a sabedoria tem o poder de confrontar o ser humano até elevá-lo a um nível bem superior ao que ele se encontra atualmente. A inteligência é a porta que leva você à sabedoria. Está na esfera do entendimento.
A sabedoria caminha de mãos dadas com o conhecimento. A sabedoria não pode ser desenvolvida naturalmente. É necessário transcender mente e coração humanos para abrigar tal tesouro dentro de si. Para obter sabedoria, entre outras coisas, devemos ser excelentes observadores, pensadores e possuir experientes tutores. Só a recebe quem pede, quem a busca incansavelmente. Como vemos, é algo divino. A inteligência é um degrau que não pode ser pulado. Por isso, antes de buscar a sabedoria, desenvolva a inteligência. O caminho que nos mantém em constante ascensão é o da atualização. O sábio se atualiza diariamente. Quando a cabeça está em equilíbrio com o coração, temos muitos resultados, mas só um fruto: a sabedoria. Arte da comunicação. No mundo em que vivemos, um erro de comunicação custa muito. Custa pessoas, relacionamentos, salários, investimentos e até o futuro. A programação neurolinguística, PNL, ciência que estuda as relações entre o cérebro humano e a linguística, defende a importância de alinharmos o verbal e o corporal no mesmo propósito da mensagem que queremos passar. Você deve se tornar um especialista no gerenciamento das expressões faciais, tons de voz, uso das mãos e da linguagem do corpo em geral. Ou seja, trata-se da abordagem estratégica. O silêncio também é uma forma de comunicação. A pessoa sábia fala pouco, pois entende que informação é poder. Quanto mais você fala, mais poder está dando a alguém sobre você. Gerenciar as palavras também inclui a arte do silêncio. Quem conhece o poder de uma palavra, valoriza mais o silêncio. Por isso, fale menos e escute mais. A sabedoria habita em quem prefere ouvir. A abordagem estratégica é a capacidade de nos comunicarmos com qualquer pessoa, independentemente do nível, do status, da profissão, religião ou cultura. Por isso, aprenda a se comunicar de forma multifocal, corpo, alma e espírito integrados em uma só mensagem. O resultado será o sucesso de tudo o que você comunica. É importante lembrar que, como qualquer outra arte, aprender a se comunicar com efetividade pode levar um tempo. Comunicar-se é uma arte, não apenas um método. O que diferencia uma arte de um método? A alma. É preciso ter sentimento. O marketing de Jesus. Ninguém sabe como era o rosto de Jesus de Nazaré, mas quase todos os 7 bilhões de habitantes do planeta já escutaram sobre seus feitos. Essa é a diferença de herança e legado. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. A sua mensagem ficará nas pessoas para sempre, a sua imagem apenas por algum tempo. O marketing é a estratégia que traz uma ideia à realidade. Jesus foi o maior marqueteiro que já passou pela Terra. Alguém que passou pela Terra há mais de 2000 anos, em uma época em que não havia telefone, jornal, outdoor, internet, Facebook, YouTube e nenhuma tecnologia de comunicação. E ainda assim, tornou-se o homem mais famoso da humanidade. Ele merece esse título, concorda? Jesus tinha uma forma muito especial de divulgar os seus feitos. Ele sabia exatamente o que fazer para marcar o seu nome e a sua mensagem para sempre. Repare que sua imagem não era tão importante. Aliás, hoje em dia ninguém sabe como Jesus era fisicamente. Ele jamais se autopromoveu. Pelo contrário, sua forma de fazer marketing é muito peculiar. Por vezes, ele pedia que as pessoas não falassem quem ele era e o que tinha feito, enquanto hoje pagamos para nos divulgarem e para falarem de nós. Para ele, a mensagem deveria ser mais importante do que o mensageiro. Sabe-se hoje que quando a mensagem é divulgada, o mensageiro é promovido. O marketing de Jesus é diferente de tudo o que vemos hoje. Vai contra as leis da propaganda atual. A questão é que quando há algo de especial em você, por mais que queira ocultar, isso será impossível. Se você não nasceu para algo que deseja, se não é o seu propósito, não adianta gastar milhões em propaganda. No fim, terá sido em vão. Gestão de tempo. O tempo é a moeda desta geração. É o que define o que você pode ter ou ser. A falta de inteligência e de sabedoria tem levado muitas pessoas a perderem o discernimento do que realmente é importante. Tem muita gente batalhando pela empresa e perdendo a família, ganhando muito dinheiro e perdendo todo o seu tempo.
os homens e mulheres realmente bem-sucedidos. E você? Como você administra o seu dia? Como você planeja o seu mês? Quanto mais você planeja, sonha e se desenvolve, mais valoriza o seu tempo. Dê um destino a cada um deles. Não existe tempo livre para quem sonha alto. Em todo momento, devemos investir no nosso propósito. Utilize o seu tempo para crescer, para aprender e para servir. A diferença de quem produz mais ou menos está em como cada um aproveita as mesmas 24 horas que possui. Todos têm a mesma oportunidade de tempo. A boa notícia é que, enquanto há vida, há esperança. Você pode começar um projeto hoje, mesmo tendo falhado em tantos outros projetos no passado e mesmo que tenha subutilizado o seu tempo até agora. Mas a partir deste momento em que o conhecimento o alcançou, as coisas podem começar a acontecer. Depende de você. Qual é o seu nível de determinação e disciplina? A gestão do seu tempo depende disso. Seja o dono do seu tempo. Escolha bem com quem e com o que você irá gastá-lo. Comportamento. Uma vida atualizada exige comportamentos adequados. O padrão de uma pessoa é basicamente o comportamento repetitivo, automático e inconsciente que todos nós temos. Isso vale para as formas de falar, pensar e agir. Vale para o financeiro e para as emoções. É o seu padrão que atrai ou repele as pessoas. Já parou para analisar quem segue você? Que tipo de pessoa se aproxima de você? Você atrai o público-alvo do seu padrão. No final, é o seu comportamento que vai determinar até onde você vai chegar. O nosso comportamento é influenciado pelo nosso nível de conhecimento. E o nosso conhecimento é adquirido por meio do tempo que dedicamos à arte de pensar, ao gosto pela leitura e ao aprendizado com as experiências desta vida. As nossas conquistas são facilmente esquecidas diante de um mau comportamento. Sim, as pessoas lembram mais de comportamentos do que de palavras. A mente humana é a mais complexa de todas as espécies. Ela cria pensamentos que determinam comportamentos. O nosso comportamento é influenciado por centenas de estímulos diários, que variam em diversas formas. Comportar-se corretamente é uma ciência a ser estudada. Comportamento sem treinamento é imprevisível. O mau comportamento é a materialização de um desvio de conduta, da quebra dos códigos de ética. É o descontrole interno exposto para que todos vejam. O seu comportamento sempre deverá ser compatível com a sua ICP, seu propósito. Se você não definiu o seu propósito na Terra, dificilmente definirá o seu comportamento mais adequado. Quando a sua ICP é clara, não há dúvidas de como você deve se comportar, independentemente da situação. Ferramentas para uma vida atualizada. Você consegue quebrar uma parede de sua sala em 3 dias? Sim, mas com uma pá de pedreiro você vai conseguir? Provavelmente não. Não existe missão difícil e sim ferramentas erradas para executá-la. Hoje, mais vale investir em pessoas do que em coisas. A liderança atualizada é social, não individualista como antes. O único elo entre o estilo de liderança do passado e o atualizado é o fato de que conhecimento é poder. Isso continua sendo atual e verdadeiro. Liderança é essência. Quem cumprimenta o executivo de alto escalão e não se dirige ao faxineiro não tem a essência da liderança. Um líder verdadeiro e atualizado não pode evitar ser líder de todos e para todos. Para você conquistar essa caixa de ferramentas e tê-la em mãos, precisará de algumas habilidades humanas afiadas. 1. Ser mais rápido do que as mudanças globais. 2. Ser mais social e menos individual. 3. Investir mais em pessoas do que em coisas. 4. Ser menos político e mais psicólogo. 5. Desvendar a essência da liderança. Ferramentas para praticar com seus liderados. Roda da vida, de 1 a 10. Escolha a nota que você se dá em cada área da sua vida: espiritual, emocional, financeira, familiar, conjugal, social, física e vida íntima. Perdas e ganhos. Escreva em um papel o que perderia ou ganharia com a decisão que pretende tomar. 15 palavras em 1 minuto e meio. Escreva em 1 minuto e meio as 15 primeiras palavras que vierem à sua mente. Identifique suas crenças limitantes.
Mentalize-se daqui a 5 anos. É bom para nortear o seu futuro. Uma vida sem ferramentas é uma empreitada sem recursos. Precisamos encontrar as ferramentas corretas para construir as decisões e as escolhas da nossa existência. Procure e pague o preço para ter as melhores ferramentas disponíveis. Tenha acesso ilimitado a todo o conhecimento específico que puder. Excelência emocional. Todos dependemos da saúde emocional para atualizar a nossa vida. Sem excelência nas emoções, somos simplesmente escravos do passado. Milhões de pessoas estão acorrentadas pela angústia, escravizadas pela dúvida e por medo, remorso, críticas, calúnias e difamações. As feridas que a vida nos apresenta durante a caminhada na Terra, em geral, ficam abertas. É necessário ter conhecimento específico e instrução objetiva para fechá-las, a ponto de transformá-las em cicatrizes, em meras lembranças do que passamos e superamos, sem ressentimentos. Se há uma classe na Terra que precisa estar sempre calibrada emocionalmente, é a classe dos líderes. Eles precisam morar no futuro. Permanecer presos ao que já passou não é uma opção. A falta de habilidade nos relacionamentos, a diminuição de argumentos inteligentes e o fim da empatia são características intoleráveis nos dias atuais. E por quê? Porque vivemos a era da indústria do prazer. Sentir-se bem é o principal. Ser feliz é o alvo, não importa a qual custo. Uma empresa atualizada está trocando currículos excepcionais por pessoas excepcionais. A sua expressão emocional pode derrotar as suas conquistas acadêmicas. Este é o mundo de hoje. Pessoas precisam lidar com as emoções. Líderes precisam dominá-las. Se não formos flexíveis, não há chance de atualização. Somos seres emocionais e, se não recebermos treinamento de excelência, as emoções nos conduzirão a viver de forma primitiva, à base de reações e instintos. Riqueza inteligente. Quem nunca teve problemas financeiros, que atire a primeira pedra. Ter problemas não é um problema. Alguns têm os problemas financeiros como um membro eterno da família. Uma vida atualizada entende que o dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é a liberdade. Adquirir riquezas é um dom concedido pelo Criador. Os que o têm devem ser bons mordomos do que lhes foi confiado e desvendar o propósito dessa riqueza aqui na terra. A sua felicidade depende disso, não da riqueza, mas do propósito. Em geral, essa ICP, o propósito, está ligada a patrocinar projetos que irão beneficiar a humanidade. Para os que não receberam esse dom, não faz diferença, pois administrar riquezas é um trabalho como outro qualquer. Tem seus prazeres e seus desgastes. Não confunda as verdadeiras riquezas com a vaidade e a futilidade da ostentação. Riqueza inteligente é a riqueza com propósito. A riqueza financeira é apenas uma parte da verdadeira riqueza. 5 coisas que uma vida atualizada deve entender sobre riqueza. 1. Conselhos valem mais que opiniões. 2. Perguntas são mais importantes que respostas. 3. O que você escuta e vê formata os seus pensamentos. 4. De quem você é escravo? 5. Princípios valem mais que oportunidades. 5 erros de uma vida atualizada que você jamais deve cometer. 1. Gastar mais do que ganha. 2. Não economizar mensalmente para o futuro. 3. Não fazer planilhas de projetos e sonhos. 4. Não ser um doador generoso. 5. Não andar com pessoas que são referência no que você deseja ser e ter. Use a sua riqueza com inteligência. Dinheiro só é riqueza se for usado com inteligência, para servir ao seu propósito na Terra. Equipes atualizadas. Líderes atualizados são plataformas que promovem seus liderados e equipes. Antigamente, alguém podia ser líder se um superior o nomeasse ou colocasse uma patente em seus ombros. Hoje, líderes são reconhecidos, são seguidos pelo exemplo diário e também pela maneira com que lidam com situações difíceis e controversas. Selecionando pessoas. A maioria das equipes de trabalho está em pé de guerra e desconhece os reais motivos pelos quais a situação chegou a esse ponto. Geralmente, o erro começou na formação da equipe. O gestor não analisou o perfil comportamental, o temperamento,
o propósito de vida, a visão de futuro e a motivação de cada membro selecionado. Aprenda a formar, treinar e se relacionar com a equipe. Entenda os pontos a seguir para ter o passo a passo correto para sua atualização. Meta é um número de conquista temporal. Algo que desejo alcançar hoje, mas amanhã posso ter outra coisa em mente, e geralmente para objetivos diversos. Meta tem prazo e tem pressa. Meta, de maneira geral, é um objetivo a ser alcançado. Sonho é uma meta atemporal. As dificuldades da vida não podem desgastar um sonho. Valores são códigos de conduta e princípios que, independentemente da situação, problema ou pressão em que alguém se encontre, não mudam. Formar e administrar equipes são alguns dos grandes desafios de uma vida e de uma liderança em atualização. Precisamos de atualização constante para tamanha responsabilidade. O que realmente eu quero? Nunca estaremos prontos para o que está por vir se não abandonarmos velhos conceitos e abrir a nossa mente para o novo. Muita gente gasta anos e mais anos atrás de uma mesa de escritório, trabalhando 12 horas por dia para, no fim da carreira, descobrir que o que realmente queria era segurança financeira. Pouco importava como conseguiria essa segurança. O importante era alcançá-la. Trabalhar 12 horas por dia atrás de uma mesa era apenas uma das opções no cenário. Mas se uma pessoa tivesse se tornado um investidor da bolsa, trabalhando 3 horas por dia em casa, também teria conquistado o mesmo objetivo, por exemplo. Tem gente que investe anos de sua vida tocando projetos desgastantes e até suicidas, para descobrir no fim de tudo que o que realmente queria era outra coisa. Defina o que realmente você quer e analise as suas motivações. Sem isso, nada terá um real objetivo. E ao definir o seu objetivo, seja criativo. Não basta ser, temos que mostrar quem somos. É preciso escutar as pessoas para ser um bom mentor. É necessário transcender mente e coração para alcançar a sabedoria. O mensageiro fica famoso pela mensagem que carrega. Riqueza inteligente é riqueza com propósito. Neste livro, você aprendeu 12 reflexões diárias necessárias para que você tenha uma constante atualização do seu propósito de vida ou ICP, sem perder a sua essência. Afinal, cada um de nós tem um senso de destino e não podemos negligenciá-lo. É necessário ir em direção a ele e, para isso, é necessário abrir sua caixa de ferramentas, buscar a sabedoria e praticar a inteligência emocional. Desta forma, você irá estabelecer metas eficazes, uma missão bem definida e valores alinhados com seu Criador. Assim, certamente se tornará um líder eficaz e, mais do que isso, um ser humano íntegro.